eu ainda sei fazer isso e que vocês viram semana passada. Um oi pra todo mundo, eu sou a Agatha e sejam bem-vindos ao Apressada. Esse canal é criado pra eu compartilhar com vocês meus delírios como uma intercambista pobre. Porque só pode ser um surto da minha cabeça que... eu acho que eu vou ter que mudar essa introdução. Eu acho que deu pra notar que eu não estou mais no Brasil. Não é mais o meu cenário habitual. Então, yay! Eu finalmente sou um au pair nos Estados Unidos. E se você tá me acompanhando no Instagram, que inclusive eu mudei o arroba, então... se você tava pegando dos outros vídeos, o arroba novo é esse aqui. E se você tava me acompanhando lá, você viu que eu embarquei para os Estados Unidos no dia 8 de fevereiro. Então já tem quase 7 meses que eu tô aqui. E então eu tive que fazer uma listinha de coisas que aconteceram desde o último vídeo aqui do canal, que foi em maio de 2023, quando eu bati meu primeiro 1K aqui no YouTube. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu e que ainda tá aqui. A gente já tá em 1.300 inscritos. E eu não tava postando nada. Eu ganhei mais inscritos enquanto eu não postava nada do que enquanto eu postava. Mas eu bati 1K e sumi. Porque tava tudo muito corrido, eu tava terminando a faculdade, fazendo TCC, que online na agência. Então eu trouxe tudo detalhado aqui, tudo que aconteceu nesses últimos meses. Vamos fingir que foram meses. Só porque vocês me encheram muito o saco no Instagram e pediram muito pra eu voltar pra cá. Então aqui tô eu. Não sei mais gravar, meu cenário tá uma bosta. Tá muito alto aqui, eu tô vendo pelo retorno no espelho ali. Mas é isso, vocês pediram, eu tô aqui. Então eu lembro que a última coisa que eu postei pra vocês aqui foi o vídeo falando porque que eu tinha sumido. E aí eu postei mais um falando lugares que eu queria visitar, alguma coisa assim. E aí eu sumi de novo. E foi basicamente o motivo que eu falei nesse vídeo aqui. Porque eu tava muito ansiosa, eu tava tipo, nossa, quando é que minha vida vai começar e etc. Porque eu tava doida pra chegar aqui nos Estados Unidos e tal. E aí na hora que eu finalmente vi que as coisas estavam andando, eu simplesmente parei de postar. Tem a opção de legenda em português e em inglês, porque eu sei que tem gente me assistindo em inglês também. Quer dizer, pessoas me assistindo que falam inglês também. Então agora tem legenda pra vocês pararem de reclamar que eu falo rápido demais. E enquanto isso vocês estão assistindo o vídeo no 2x que eu sei. E vocês não conseguem assistir o meu vídeo no 2x, porque eu já falo em 2x. Então pare de reclamar e ativa a porcaria da legenda. Acalmei. Então no dia 10 de julho de 2023 eu fiz meu teste na Culturocare, a entrevista, o teste de inglês. Agora não adianta nem mais eu falar como é que foi e coisa, porque uma, eu não lembro. Duas, realmente não lembro. Eu devia ter feito isso na época, porque, né, você estava acompanhando o meu processo. Muita gente que me acompanha aqui queria saber como é que tava, quais são as perguntas e etc. Mas eu esqueci. Eu sei que no dia 11 eu fui aprovada. Eu recebi ligação falando que eu fui aprovada e tal. E no dia 19 de julho eu fiquei online. E no dia 20 apareceu a minha primeira família. Eu sei que meu perfil foi aprovado com inglês avançado, porque eu peguei aquela promoção da Culturocare que se você fecha com uma família que tem uma criança menor de 2 anos, você tem experiência, mais de 500 horas de experiências como Infant Qualifier, ou seja, experiências como crianças menores de 2 anos. E tem o inglês avançado, você consegue 50% do programa. E foi assim que eu paguei, porque eu não tenho dinheiro pra nada. Ai, Agatha, mas você não tinha dinheiro no Brasil, né? Não, eu sou au pair, eu ganho $200 por semana. Eu também não tenho dinheiro aqui, mas tô sofrendo nos Estados Unidos, então tá ótimo. Então eu fiquei online no dia 19 e no dia 21 apareceu a minha primeira família no perfil, que coincidentemente é a família que eu estou agora. Foi a família que eu fechei match, mas antes de fechar match com eles eu conversei com 22 famílias em 28 dias. Então assim, tem lá no Instagram que dias que apareceram famílias e tudo mais. Então assim, tudo que eu não postei aqui eu postei no Instagram, então vocês vão descer meus posts lá que vocês vão encontrar. E eu fechei match no dia 18 de agosto com a família que eu tô agora, são 2 crianças. Quando eu fechei o match, o meu bebê mais novo nem tinha nascido. Então eu fechei match com 6 meses de antecedência, porque eu fechei match em agosto e só vim pra cá em fevereiro. Então quando eu cheguei aqui, meu bebê tinha 5 meses. E agora ele tá fazendo 1 ano, amanhã ele fez aniversário dele de 1 ano, meu Deus do céu, o tempo tá passando rápido demais. Então assim, todo mundo ficou, meu Deus, você é louca, fechou com a primeira família do seu perfil. Eu falei, cara, eu conversei com outras 22 famílias, sabe? E essa família que eu tô agora tem tudo que eu queria. Tipo, tudo que eu queria. E eles são incríveis. Então assim, eu tenho o que reclamar da minha experiência, mas isso é lá pra frente que eu vou falar. Mas agora só dando um heads up de que tudo que eu coloquei na lista aqui, eu acho que vou colocar aqui, se não colocar, eu coloco na descrição dos vídeos de tudo que eu queria numa família. As coisas que eu abri mão foi de ter um carro só pra mim, que na minha lista tava lá, que no caso eu ganhei um carro só pra mim e tal. Acaba que aqui eu tenho o carro compartilhado, mas não é tão compartilhado assim, porque tá sempre disponível quando eu preciso. Sou eu que dirijo o carro. Foi mais ou menos o que eu queria, né? Eu queria o carro pra mim e agora eu tenho o carro pra mim. Porque é pra ser compartilhado, mas acaba que eu compartilho com a minha host, não minha host comigo. Porque deveria ser o contrário, né? Porque o carro é dela, ela compartilha comigo, mas eu uso mais que ela, então o carro é só pra mim. E que eles trabalhassem fora de casa, mas acaba que a gente tem um escritório aqui em cima. E então, os dias que eles trabalham de casa, eles entram pro escritório antes de eu começar o trabalho e só saem quando eu termino. Então, assim, é como se eles não estivessem aqui, eles não interferem no meu cuidado com as crianças quando eles estão em casa, porque era uma preocupação de ter os pais em casa e eles ficarem em cima das crianças e tudo mais. E isso acaba não acontecendo. Então, eu não tenho problema nenhum com eles trabalhando em casa e eu estando aqui com as crianças e tal, porque eu acabo também saindo com eles todos os dias, então não fez diferença nenhuma eles estarem trabalhando de casa ou não, e era um dos requisitos. Então, assim, abri mão, mas não fez diferença. E outra que eu abri mão, que eu falei, batalhei nesse canal, que eu não ia abrir mão, que eu ia morar em Chicago, que não sei o que lá. Lembrando que sim,
Eu sou do time que defende que você deve sim escolher a sua localização. Quando você for ser uma se isso foi importante pra você, eu inicialmente não tenho intenção de aceitar nenhum médico que seja fora de Illinois, fora de Chicago, porque o meu sonho é morar em Chicago. E se vocês já viram meus posts, eu moro em Seattle, Washington. Se eu não tinha atualizado sobre isso ainda, é isso. Estou aqui em Seattle há 7 meses e eu não troco esse estado por nada. Eu adoro os dias cinza. Tá chovendo agora, inclusive, tá tipo 12 graus, alguma coisa assim. E eu não importo, tá chovendo, tá frio, tá cinza e eu tô amando. Porque eu detesto calor, então esse aqui é meu paraíso. E eu não planejei até agora uma viagem pra Chicago. Que é um absurdo, porque eu tava tipo assim, nossa, eu quero muito conhecer Chicago. E o Hiperfoco de Divergente passou e eu não fui pra Chicago até agora. Mas meu dinheiro tá indo pra outra viagem que vocês vão saber um pouquinho mais pra frente. Mas então, eu fui fazer o meu visto no Rio de Janeiro, porque era o lugar mais perto pra mim. As meninas falaram que o Rio de Janeiro reprovava muito, que tinha que ir pra Brasília, que piriri, pororó. Eu falei, cara, eu vou pro Rio. Eu só preciso de uma aprovação e é isso. Porque é o lugar mais perto, era 5 horas da minha casa de ônibus. Gastei pra caralho com um monte de coisa, então já não tinha mais dinheiro pra gastar pra ir pra Brasília. Só consegui fazer o visto no Rio de Janeiro porque minha irmã me ajudou, pagou o Airbnb, foi comigo e tal. No dia 22 de dezembro eu tive meu visto aprovado no Rio de Janeiro. Fiz post no grupão, contando a minha experiência. Então vou tentar colocar o link aqui também na descrição de como é que foi o relato do visto e tal, porque esse eu não lembro que eu anotei. Porque eu tava muito ansiosa, tava muito nervosa, com medo de não ser aprovada. Mas na época eu tava na faculdade, eu tava trabalhando, então assim, eu tinha vínculo com o Brasil. Consegui responder as perguntas da Consul em inglês tranquilo. Apesar de que aquele microfone deles é péssimo, eles falam tudo embolado. Então assim, se o inglês não tá bom, gente, a entrevista do visto é terrível. Eu vi a menina ser reprovada na minha frente por causa do inglês. E teve mais, tipo assim, 5 negativas na minha frente. Então assim, enquanto eu tava vendo a fila ali acontecendo, eu tava, meu Deus do céu, ela vai me negar, ela vai me negar, ela vai me negar. E aí ela começou a bater papo comigo, fazendo piada e tal, perguntando. Aí na hora que ela foi aprovar meu visto, eu lembro que ela falou assim, você já tá preparada pro frio de Seattle e tal? E eu falei assim, nossa, eu tô super preparada, eu adoro frio e tal. Ela, ai, que bom, porque seu visto foi aprovado. Eu fiquei, ai, meu Deus, eu saí chorando. Eu lembro que eu postei stories no dia. Minha irmã gravou eu saindo do consulado chorando e eu tava chorando de felicidade. E ela tava tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que ela tá triste? Será que ela tá feliz? Mas é isso, meu presente de Natal foi ser aprovada no visto americano. E aí, no meio de toda essa bagunça de tá mexendo com visto, eu também tava mexendo com o meu TCC da faculdade. Pra quem não sabe, eu fazia faculdade de serviço social no Brasil. Me formei em janeiro. Então, assim, em dezembro, antes de ir fazer o meu visto, eu tive que defender o meu TCC. Eu formei em janeiro, mas eu terminei a faculdade em dezembro. E aí eu me formei, me livrei daquilo que eu não aguentava mais. E aí você fala, ah, Agatha, você largou o seu diploma de faculdade no Brasil pra você trabalhar nos Estados Unidos? Sim. Sendo uma assistente social no Brasil, eu não faço metade do que eu faço aqui. Com o meu salário de babá, eu estou indo pra Europa. Provavelmente quando vocês verem esse vídeo, eu já vou ter ido. Mas vai ter vídeo aqui no canal e tem post no Instagram o tempo todo do que eu tô fazendo em tempo real. Por acaso não dê tempo de eu atualizar aqui vocês. Mas assim, como assistente social no Brasil, no máximo eu ia ganhar um transtorno de estresse pós-traumático, um burnout e qualquer outra coisa pesada, porque eu passei meus últimos 2 anos trabalhando com violência doméstica e tudo mais. Então eu falei, cara, eu preciso de folga, eu preciso de uma paz, eu preciso parar de pensar um pouquinho em coisa pesada, igual eu pensava no meu trabalho todos os dias. Então eu vim ser babá nos Estados Unidos e não tenho nada do que reclamar. Vocês podem ver o barulho do basement. Então, às vezes, muito raramente, eu escuto barulho flexível. E é realmente muito raramente, eu não tô sendo irônica. Provavelmente a minha mais velha tá andando com um carrinho na sala de jantar. E ela faz isso muito raramente, então assim, eu escuto esses barulhos só de vez em quando. E aí me formei em janeiro e em fevereiro eu vim pra cá. E aí assim, eu saí de casa na quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Vocês vão ignorar, vocês vão fingir que vocês não estão ouvindo barulho. No dia 7 de fevereiro eu saí de Lafayette pra ir pro Rio. Peguei mais 5 horas de ônibus e aí eu cheguei no Rio de manhã, porque eu consegui a passagem pro ID Jovem, então assim, nem paguei pra ir pro Rio de Janeiro. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro 5 da manhã. Meu voo era 9h30 da noite. E eu fui sair da rodoviária, tomar um café caríssimo, horroroso, caro e com gosto de nada. Fui pro aeroporto, tipo, cheguei no aeroporto 10 e pouco da manhã. E eu fiquei no aeroporto o dia inteiro, até a hora do meu voo, porque eu não tinha onde ficar. Mas a minha amiga ficou lá comigo, então obrigada Camille por isso, inclusive. A gente tá sendo au pair agora, inclusive, ela está em Washington DC. Era pra gente embarcar junto, mas acabou que deu uns probleminhas no caminho. E aí ela embarcou, tipo, 1 ou 2 semanas depois de mim. Mas aí ela ficou comigo no aeroporto antes de eu ir e tal. Então, né, deu pra dar uma despedidazinha. Inclusive, tô com saudade. Tem que marcar uma viagem pra DC ou ela vir pra cá. Eu falei que ela foi pro Washington errado. Ela ter vindo pro Washington State, ela foi pro Washington DC, né, mas tudo bem. Mas aí ela ficou lá comigo, então eu fui embarcar. Já era tipo 6 e pouco, eu passei no portão de embarque, despachar mala e etc. E assim eu tava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu nunca fiz isso na minha vida. Foi a minha primeira vez pegando um avião, onde foram 15 horas de voo, 10 horas até o Texas, 5 horas do Texas até Seattle. E aí assim, passando na segurança, o meu foi tudo tranquilo, despachei minha mala e tinha uma senhora na minha frente, reclamando que tava demorando, que o TSA tava demorando e pedindo de pororó. Na hora que foram passar a mala dela, tinha droga. Então assim, eles já estavam putos. Porque ela tava reclamando da demora e tal. E aí ela começou a discutir com eles, falando que eles estavam pegando nas joias dela, que não sei o que lá. E ele, tipo, minha senhora,
A gente não tá querendo as suas joias, tá em droga na sua bolsa. Não, eu não sei de nada que vocês estão tocando na minha joia, na minha joia, na minha joia. E eu calçando meu sapato na maior vagareza, porque eu queria ver o que ia acontecer. Isso foi no Texas. Aí, assim, eu tentando ver o que ia acontecer, porque, claro, eu me senti naquele episódio de aeroporto. E eu assim, meu Deus, vai dar merda aqui, eu preciso ver o que tá acontecendo e tal. Mas aí eu tive que ir, porque eu tinha minha conexão, senão eu ia perder minha conexão Texas-Washington. E aí eu acabei tendo que deixar pra lá e não ver o que aconteceu com a Karen das drogas no aeroporto. Mas foi uma experiência, assim, meu Deus. Mas fora isso, o voo foi super tranquilo. Eu dormi uma parte do meu voo de 10 horas, de 5 horas eu fiquei encarando na janela. Mas aí, como eu dei uma introduzida, eu acabei fechando com a primeira família do meu perfil depois de um mês online, conversando com mais 22. Skype mesmo, eu só fiz Skype com essa família e uma família de Chicago. Então, assim, eu tinha o que eu queria no meu perfil, o que eu achava que eu queria, e uma família que tinha tudo que eu queria, que eu tive um ótimo feeling, porque na minha primeira conversa de Skype com a minha host mom, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero eles. E eu nem ia conversar com eles, gente. Tô sendo honesta aqui. Eu olhei o perfil, assim que eles entraram, era tipo 11 horas da noite. Eu olhei assim e falei, cara, eu não vou nem conversar, eles moram em Washington. Eu não quero ir pra Washington, eu quero ir pra Illinois. Sabe? Eu não vou nem abrir o perfil deles. Mas aí eu abri, e aí eu comecei a ver as fotos. E aí eu vi a mensagem que ela deixou no meu perfil. Foi elogiando o vídeo que eu tinha feito. Que eu fiz uma parodiazinha de Frozen. Do you wanna be my family? I could be your next au pair. You'll never find anyone so fun and more, the old assistant friend. We can be best buddies and play a lot. I just wish you call me now. Do you wanna be my family? I could be your next au pair. Call me now. E aí ela falou que ela fez teatro na faculdade, que ela também era apaixonada por teatro musical, e que ela gostou muito do meu vídeo e tal, e queria conversar comigo. E quando eu fui ler o perfil da família, eu vi que ela tava falando que um dos maiores interesses dela era teatro musical e tal. E eu fiquei, meu Deus, a gente foi feito uma pra outra, por que ela mora em Seattle? Por quê? E aí a gente conversou e tal, no primeiro Skype foi só com a minha host mom, depois foi com a minha host mom e meu host dad e minha host kid. E aí assim, eu falei, cara, eu quero eles. Eles têm tudo que eu quero, eles são incríveis, e eu quero viver os meus 2 anos com eles, porque eles são a melhor família que eu poderia encontrar nesse perfil. E aí, do outro lado, eu tinha a família de Chicago, que também tinha todos os requisitos que eu queria numa família, mas a host mom foi super grossa comigo. Na chamada, o host dad tentava falar as coisas, ela interrompia ele e tal. E eu fiquei assim, gente, não quero, sabe? Eles queriam uma relação profissional, com a au pair eu não queria. Eu sempre coloquei nos meus requisitos que eu queria ser parte da família e tal. E muita gente fala mal disso, fala, tipo, você vai ser explorada, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E como uma au pair que é parte da família, eu digo, vocês estão errados. Tá indo tudo muito bem aqui, tem 7 meses que eu tô aqui, então vai chamar de Alice a puta que pariu. Bom dia. Esse foi um dos motivos de eu ter demorado muito pra vir aqui falar da minha experiência nos Estados Unidos e tal. Porque desde o primeiro dia eu tô sendo muito bem tratada, eu tenho, tipo, tido a melhor experiência de intercâmbio que eu poderia ter. Mas sempre que eu comento isso com outras pessoas, eu fico, nossa, você tá mentindo, nossa, não é possível que uma família perfeita existe, que biriri pororó. E cara, a minha experiência tá sendo ótima, a minha família é ótima. E assim, eu vejo muitas amigas minhas que vieram na mesma época que eu. A maioria já passou pelo primeiro, segundo match. Então assim, cara, eu tive sorte. Eu escolhi uma família boa. E eu não tô falando que é a culpa de quem passou por isso e quem tem uma experiência ruim, que a culpa é sua. Tem muita família bosta nesse programa. Eu vi muita coisa ruim acontecendo aqui. Vi família deixando meninas sem comer, sem pagamento e tudo mais. Isso com minhas amigas acontecendo isso. Criança batendo nelas. Tem muita família bosta por aí, mas a minha família foi muito boa. Eu tô tendo uma experiência boa e é por isso que eu vim fazer esse vídeo pra vocês. Pra resumir os meus 6 primeiros meses nos Estados Unidos. Calma, não acabou ainda não. Vou resumir mês por mês o que aconteceu até agora. Já era pra eu ter feito desde que eu comecei o programa, mas eu sumi do YouTube. Então agora eu tô aqui e lá vamos nós. Então vamos pro meu primeiro mês nos Estados Unidos. Mas Agatha, se você não lembra o que aconteceu quando você tava fazendo a sua entrevista da Control-Care, como é que você lembra o que aconteceu nos últimos 6 meses? Eu tenho uma agenda. E aí eu anoto tudo aqui de legal que aconteceu no mês. Tipo, hoje eu fiz tal coisa. Aí eu venho aqui e anoto. Então, foi uma maneira de eu manter os registros enquanto estava acontecendo, porque eu sabia que em algum momento eu ia voltar pro YouTube também. Então agora eu tenho os registros aqui e agora eu vou ter em vídeo também. Vou contar pra vocês o que aconteceu nos primeiros 6 meses que eu estava aqui. Então eu já cheguei aqui no meio do Super Bowl. Eu cheguei na sexta, o Super Bowl ia acontecer no domingo. E aí, assim, a minha família aqui é toda torcedora do Chiefs, que tava jogando na final do Super Bowl. A gente ganhou, by the way. E sim, é o time do namorado da Taylor Swift. Então vocês estavam fazendo uma festa, assim, que eu cheguei pro Super Bowl e tal, então eu já conheci todos os amigos da família e tal, foi super legal. A gente assistiu o jogo, eu não entendi nada, eu prestei mais atenção nos comerciais do que no jogo, e eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. É um dos comerciais mais caros dos Estados Unidos, é o comercial durante o Super Bowl. Então assim, tem mais comercial do que o jogo, e o jogo eu não entendi nada. Mas a gente fez bingo, a gente comeu, a gente brincou, a gente comemorou, dançou com o show do Usher. Foi tipo assim, incrível. Minha primeira semana aqui eu já cheguei no meio da farra. Então assim, muito bom, ainda ganhei uma camisa do Chiefs, como vocês podem ver nessa foto aqui.
Mas aí nosso time ganhou, então, comemorei um Super Bowl que eu nem entendi o que aconteceu. E aí logo na segunda-feira eu já peguei o ônibus aqui, porque eu queria sair, eu não tinha pegado o carro ainda, então eu falei assim, cara, vou pegar o ônibus, porque o transporte público aqui em Seattle funciona muito bem. E aí eu peguei o ônibus pra ir pra Shoreline, pra encontrar com a minha amiga. E aí assim, uma segunda-feira à noite, um frio do caralho, eu saí sem jaqueta, porque minhas primeiras semanas aqui foi um grande aprendizado de talvez você não tolere tanto frio assim que você chegar, né? Eu tinha jaqueta, minha família comprou pra mim uma jaqueta, uma bota de chuva assim que eu cheguei. E eu saí sem. Eu saí com várias blusas, várias camadas, mas a jaqueta mesmo de frio eu deixei em casa. E aí eu peguei o ônibus, a Heloísa me encontrou no meio do caminho, me pegou de carro e a gente foi dar uma volta. E aí assim, a gente já se conhecia no grupo WhatsApp e tal. E acabou quando chegou aqui a gente se conheceu pessoalmente, ela se tornou uma das minhas melhores amigas aqui nos Estados Unidos. A gente foi pro Starbucks, foi meu primeiro Starbucks. E eu lembro que eu anotei na minha agenda, odiei, com estrelinhas em volta. Porque eu não sabia pedir nada, eu não conhecia nada do Starbucks, eu nunca tinha tomado Starbucks no Brasil, porque caro pra caralho. Mas olha só, Seattle é a sede do primeiro Starbucks do mundo. Então, assim, é uma cultura do café bem grande aqui. Mas o café do Starbucks não é bom, no geral. Tem um que eu gosto mais, que eu aprendi a pedir depois, mas não é bom. Mas eu tomei, a gente se divertiu, o Andou foi na Marshalls pela primeira vez também. Então, assim, foi incrível. A minha primeira vez pegando um ônibus, tão incrível que eu anotei na minha agenda como algo importante que aconteceu em fevereiro. Eu também fui numa feira cultural com a minha host mom. Ela trabalha na universidade, então eles estavam fazendo uma feira aqui. E aí eu comi comida havaiana pela primeira vez, então eu risquei mais uma coisa na minha lista de 100 coisas pra fazer. Se você não conhece minha lista também, tá aqui em cima. E aí tava na minha lista que eu queria comer comida de outra cultura e tal. E aí eu comi comida havaiana. Parece muito com a comida brasileira. Eu comi um arroz com carne de porco. E literalmente parece muito comida brasileira. Tem até tempero. Um dos meus maiores choques culturais aqui, gente, foi comida. Eu lembro que a primeira semana eu fiquei assim, meu Deus, como assim vocês não almoçam? Meu Deus, eu preciso de 2 refeições por dia. Eu tô ficando maluco, não tem arroz nesse país. Hoje em dia, eu almoço cheese string, que é tipo literalmente um palito de mussarela, e janto salado com pão e outras coisas. Então, assim, adaptei muito rápido com essa questão da comida, mas na primeira semana eu sofri pra caralho. E eu me lembro também que nessa feira cultural eu fui sem casaco também, que eu falei, não tá tão frio assim. Não tava frio, gente. Agora não tava frio. Mas quando eu cheguei, eu tava acostumada com a temperatura do Brasil, eu passei tanto perrengue que eu tive que pegar a camisa do meu rosto de frio, porque eu tava com muito frio. Então, assim, não saiam sem blusa, amiguinhos. Não saiam sem blusa. E aí, assim, eu cheguei no dia 8. No dia 12, eu fui num date. Por quê? Eu fui pro Green Lake, que é perto da minha casa. E aí, assim, eu quis dar uma de cult no aplicativo e eu escrevi lá, vamos pegar um drink e andar em volta do lago como o primeiro date ideal. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque o maldito do cara, ele levou muito a sério a ideia de pegar uma birra e andar em volta do lago. Então eu fui na lojinha brasileira que tem perto do lago aqui. Ele me levou lá e tal. E aí eu peguei um chocolate quente, porque tudo que tava na lojinha parecia bem duvidoso. Depois eu provei a comida de lá e realmente é bem duvidosa. O lago tem mais ou menos 5,8 quilômetros em volta do lago. É um lago gigantesco, gente. Gigantesco. E eu fui de salto, porque eu falei assim, tá frio, minha botinha de salto, né? Não é um salto muito grande, mas não é um salto também pra você andar 6 quilômetros em volta do lago no frio. Esse encontro inteiro foi, parecia que eu tava no zoológico, e eu era a atração principal do zoológico. O tema da apresentação do zoológico era o quão interessante é você ser um imigrante, sabe? E aí, assim, tudo que... mas no Brasil, não sei o que lá, você tá se adaptando, não sei o que lá. E, tipo, eu sei que é uma conversa normal pra você ter quando você é uma pessoa que mora em outro país e tudo mais. Mas o tema inteiro do encontro ser esse, eu não soube nada dele. Assim, eu tenho outras personalidades além de ser uma imigrante nos Estados Unidos, né? Mas a gente andou em volta do lago inteiro, a gente demorou 1 minuto, que eu falei assim, vai pegar um café, vai parar na beira do lago, né? Assistir, olhar a água e conversar e tal. Não. A gente andou literalmente o lago inteiro. Meu Deus, o pior dia da minha vida. A gente ainda foi pra Downtown. E aí eu conheci o Pike Market. Parecia que eu tinha saído com um guia turístico. Porque ele tava mostrando todos os pontos de Seattle. Aqui é isso, isso, isso. Aí ele andava. Aqui isso, isso, isso. Andava. E assim, foi isso. O date inteiro. Primeiro date nos Estados Unidos eu já odiei. E aí eu lembro que eu anotei na minha agenda, assim, foi legal, eu acho. Não foi legal, Agatha, você sabe que não. Porque assim que, tipo, eu voltei pra casa, ele falou assim, vamos marcar outra coisa. Eu falei, pode deixar, com certeza. Eu cheguei em casa, apaguei o contato dele, nunca mais mandei mensagem. Eu também anotei aqui que eu comi pela primeira vez panqueca com syrup, bacon, ovo e etc. E tudo que tinha direito de um café da manhã americano. Só que foi um café da manhã pro jantar, que meu rosto tinha feito pra gente. E sim, nossa, que delícia. Meu Deus, muito gostoso. E assim, não é um café que a gente faz todo dia aqui, mas a gente sempre vê em filme e tal, e também tava na minha lista. Então assim, nossa, quando eu comi, eu falei, meu Deus, eu tô nos Estados Unidos, eu tô comendo bacon. E eu também anotei aqui que em fevereiro foi minha primeira compra nos Estados Unidos. Foi o ingresso pro show do Celtic Woman, que eu sou apaixonada desde que eu tinha 5 anos. Então assim, foi muito incrível a experiência de ir pro show do Celtic Woman. E eu comprei minha camisa de Percy Jackson, que se vocês viram minhas fotos no Instagram, vocês veem que eu saio com ela pra cima e pra baixo. Aquela camisa, se eu saio sem ela, ela sai correndo atrás de mim, porque eu vivo de camisa de Percy Jackson. E aí mais uma das minhas experiências de pegar o ônibus depois do trabalho pra poder fazer merda com a Heloísa. Gente, todas as minhas histórias de fevereiro, março, eu acho que até abril, eu acho que foi até isso mesmo, até abril.
Depois vocês vão saber o porquê, que foi só até abril. A gente pegou o ônibus e foi parar em outra cidade, Edmonds. É tipo assim, uns 40 minutos de ônibus da onde eu moro, pra poder ir na Dollar Tree, porque era a única Dollar Tree que ficava aberta até 10 horas da noite. Eu largava 4h30 da tarde, mas ela largava 6. Então assim, nenhuma das duas tava dirigindo no dia. E a gente falou, vamos na Dollar Tree. Falei, vamos. Falei, caralho, é um 1,99 gigante, muito bom. Nesse dia também eu conheci a minha lanchonete favorita dos Estados Unidos, chama Dennis, eu chamo de Dennis porque é assim que escreve. Mas assim, eles são uma lanchonete de beira de estrada e eles vendem café da manhã e coisa o dia inteiro, 24 horas. Mas assim, nossa, a gente saiu da Dollar Tree, a gente tinha que pegar o ônibus e a gente tava morrendo de fome, porque a gente não comeu nada depois do trabalho. E a gente falou, cara, a gente tem que achar alguma coisa aqui. E a gente viu o logo brilhando. E era a única coisa que tava aberta, já era 10h30 da noite, uma rua super perigosa, andando na beira da freeway pra chegar no Dennis, porque como eu disse, é uma lanchonete de beira de estrada. É literalmente, tipo, como se fosse a BR. Os carros passando a 1000 e a gente no cantinho. Parecendo duas trabalhadoras do job indo pro Dennis. Foi a melhor coisa que eu comi nesse país. Eu peço até hoje o double cheeseburger deles com milkshake, batata frita. E tipo, nossa, 10 e pouca da noite, duas garotas andando no meio da Aurora Avenue. Quem é daqui de Washington vai conhecer essa porra dessa rua, porque ela é muito perigosa. Como eu disse, chega de trabalhadores do job. E tudo que a gente tinha pra se defender era um pack de 24 latas de Sprite que eu tinha comprado no mercado antes de entrar no Dennis. Mas foi assim, com certeza uma experiência memorável, muito bom, inclusive sinto falta dos rolês aleatórios que eu e a Heloísa se enfiavam. E como eu disse, a maioria das bagunças que eu me enfiava aqui quando eu cheguei foi com a Heloísa, então a gente foi pra Downtown de novo, era o nosso rolê favorito. Descer pra Downtown, pegar um Starbucks sem fazer nada. Então assim, nesse dia aí eu desci pra Downtown com ela, e aí assim, eu tomei um Starbucks que eu não odiei, é um latte de canela. Então, assim, é uma delícia. Eu adoro canela. Então, assim, esse é meu favorito. Eu peço. Toda vez que eu vou no Starbucks, eu peço isso. E eu também me lembro que em fevereiro eu anotei na minha agenda que eu comi a pior coxinha do mundo. Que foi na loja brasileira que eu falei que eu fui no dia do primeiro encontro lá com o cara do lago. Eu fui com a Heloísa, ela, vamos comer uma coisa brasileira e tal. E era a única coisa que tinha perto, porque as outras coisas brasileiras que tem aqui são em Kirkland. Kirkland é na puta que pariu, eu prefiro não ir em Kirkland. Mas é lá na puta que pariu também. Então, assim, a gente não ia em Kirkland. A gente foi nessa lanchonete que é a mesma perto do lago. E a pior coxinha que eu comi na minha vida, e eu já comi muita coxinha ruim. E, cara, minha mãe é salgadeira. Eu sei o que é uma coxinha boa. Então, assim, comer aquela coxinha, meu Deus. Fechei fevereiro com chave de bosta. Com essa coxinha horrorosa da quitanda. E chegamos no meu segundo mês nos Estados Unidos. Foi o mês de março. E eu notei que eu dirigi pela primeira vez sozinha. E aí, assim, eu fui, como sempre, buscar a Heloísa pra gente dar um rolê aleatório. A gente foi um monte de brechó, compramos nada, porque era o nosso rolê favorito. Entrar em lojas, olhar todas as roupas. A Heloísa comprava algumas, devolvia no dia seguinte, porque ela comprou por impulso, não queria mais. E aí a gente foi na Barnes & Noble. Foi onde eu comprei alguns merchan de Percy Jackson. E eu comprei o livro também, que eu não precisava, mas eu comprei. E aí, saindo da Barnes & Noble, peguei a Freeway pela primeira vez. Por acidente. E aí, assim, se eu não estivesse com a Heloísa comigo no carro, e ela já tinha dirigido aqui de Washington, eu não saberia o que eu ia fazer, porque a gente tinha que ir a 60 miles por hora. Eu sei que é muito rápido, e eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Então, assim, eu tava dirigindo a 25 miles, eu tive que ir a 60. E eu fiquei, meu Deus, desesperada. E a Heloísa assim, por que parece que a gente tá na freeway? Meu Deus, a gente tá na freeway, acelera, acelera, acelera. Foi tipo assim, um caos. Mas foi a primeira vez dirigindo e eu caí na freeway, por acidente. E aí, rolou a festa na fogueira, que sempre acontece aqui na praia. Eles fazem uma festa na fogueira e eles anunciam num grupo do Meetup. Se você chegou a nova na cidade, você não sabe onde tem eventos e coisas, o Meetup é o melhor aplicativo pra você fazer isso. Depois de um tempo você cansa, porque você já sabe o que tá acontecendo, são sempre os mesmos eventos, pelo menos aqui em Seattle. Pode ser que em outras cidades eles funcionem diferente, mas você coloca sua localização, o tipo de coisa que você gosta de fazer, e aí aparece todos os eventos que estão acontecendo e tal. Então, assim, a partir do Meetup eu descobri essa festa na fogueira. E aí eu fui, passei um frio desgraçado, porque, porra, tava gelado, era março, e a gente perto da fogueira e tal, tentando aquecer e tudo mais. Aí eu chamei outros ao pés pra ir também. E aí, quando eu cheguei, eu olhei assim e falei, caralho, tem muita gente. E aí desceu. Eu olhei assim, tem uma escada pra chegar na praia. Eu olhei e vinha descendo o menino mais bonito que eu já tinha visto na minha vida. Descendo a escada com a camisa roxa, cabelo louro. Eu falei assim, caralho, é o Jason Grace. Mano, ele era a cara do Jason. De Heróis do Olimpo. Vou botar uma fanática pra vocês verem. Mas tipo assim, eu olhei assim e falei, caralho, quase 2 metros, lourão. E eu falei assim, meu tipo, eu vou pegar esse menino. As meninas olharam pra mim e falaram assim, cara, mas ele é o cara mais bonito da festa. Eu falei, foda-se. Foda-se. E aí eu cheguei perto dele. E aí eu falei, cara, você parece o personagem do livro que eu tô lendo. E eu realmente tava lendo o Heróis do Olimpo na época. E ele olhou pra mim, como assim? Eu falei, eu mostrei a foto e tal. Ele, nossa, realmente parece tal. E a gente começou a conversar por causa do Heróis do Olimpo. Tá vendo? Percy Jackson abrindo portas. E a gente conversou na fogueira e tal. E eu acabei indo pro meu segundo date americano. Meu Deus. Pela minha cara, vocês podem ver que não deu certo, né? Mas é a vida. Aí, assim, o Jason Grace da Shopee me chamou pra ir pra um bar de karaokê. Foi eu, ele, os amigos dele e outros ao perto também. E aí eu bebi tequila pela primeira vez na minha vida. Eu bebi um copinho assim. Foi a primeira vez que eu bebi álcool na minha vida. Porque eu nunca tinha bebido álcool. Bebi álcool aqui nos Estados Unidos. Eu odiei. Porque bateu 15 minutos assim, minha cabeça rodando, eu olhando pro chão, tá tudo girando. Depois de 15 minutos eu não senti mais nada. Eu falei, caralho, que bosta.
esse trem tem um gosto horroroso, tem um efeito bosta, e por que todo mundo gosta dessa merda? Beleza, ficou por isso mesmo, cantando karaokê, aí tem a parte da balada do bar, eu desci pra balada do bar e tal, e tipo, isso aí já era, a gente chegou no bar, era 10h30, 11 horas. Isso já era quase 1 da manhã. E o moleque tava dançando por aí e tal. Eu sei que um moleque molenga, os homens aqui tudo burro, a maioria deles sem atitude e tal. E aí eu cheguei um amigo dele e falei, cara, seu amigo é mole assim mesmo, porque eu tô tentando beijar ele a noite inteira e até agora nada. Aí ele olhou pra minha cara, você quer beijar ele? Eu falei, você acha que eu fui pra cá à toa? Aí ele, peraí então. Aí ele foi lá, o menino tava na área do karaokê, voltou, buscou ele, na hora que ele chegou lá embaixo, me deu um catão na cintura, eu falei, epa, e agora? E ele me beijou. E eu fiquei assim, quê? Eu tinha falado que o beijo americano era ruim, mas eu não esperava tanto. Aí assim, a gente ficou se pegando à noite e tal, e ele já tava miando e bêbado. Como eu disse, já era quase 1 da manhã. E aí, tipo assim, 1h30, tô esperando, vou dar embora, esperando pra ela dar embora. Eu tive que ir outras alpés, eu tinha que esperar e tal, porque a gente ia embora junto, não sei o quê. Aí ele tá assim, ai, vamos pra minha casa comigo. Eu olhei pra cara dele. Ele olhou pra minha cara e falei, não. Não, muito obrigada. Ele, não, mas que isso? Eu falei, não. Ele tava bêbado pra caralho. Ele morava longe pra cacete. Eu ia ter que entrar num carro com um bêbado, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, não, muito obrigada. E aí eu fui embora. E foi tipo assim, péssimo. E aí eu anotei na minha agenda, assim, score de 2 dates com americanos, um beijo, 2 vezes meh. Porque eu fui tipo, cara, aí eu falei assim, caralho, eu vou morrer sozinho. Pelo amor de Deus, eu vou morrer sozinho. Sinceramente, tipo, eu odiei todas as minhas experiências, até agora, o score de 2. Americano que eu saí. Primeiro também era loiro, primeiro eu tenho um tipo. Mas aí vamos para coisas felizes, que foi o St. Patrick's. Foi meu primeiro St. Patrick's, no geral. E aí eu fui pro festival irlandês que tava acontecendo no Alto da Seara, que eu também descobri pelo aplicativo do Meetup. E eu falei, caralho, um festival irlandês, vamos embora, eu adoro Irlanda e tal, etc. E aí eu fui pro festival, vesti verde da cabeça aos pés. Aí eu botei um lacinho na cabeça, não sei o que, e foi... Todo mundo parou na rua pra me elogiar meu verde. Nossa, você tá tudo de verde, não sei o que. Foi incrível. Aí eu fui pra um pub, eu bebi Guinness, que é a cerveja preta da Irlanda. Ela tem 4% de álcool, então eu nem considero aquela porra tão álcool assim. Mas aí, tipo assim, bebi tequila num dia, bebi cerveja no outro. E assim, não achei ruim, não senti nada. Além de vontade de ir no banheiro, eu fiz muito xixi depois que eu bebi aqui. Mas era tipo, eu falei, porra, é Irish Day. Vamos, todo mundo é Irish. Hoje todo mundo vai beber Guinness. E é isso. Foi, tipo assim, um dos meus dias mais divertidos aqui. Porque eu me diverti de verdade. Eu aproveitei bastante o festival irlandês e tudo mais. Assim, é o dia de vestir verde e dançar música irlandesa. Então, muito bom. Melhor feriado. Eu também fui ver as cherry blossoms, que são as árvores de cerejeiras que, tipo, todo mês de março aqui, elas ficam muito bonitas. E dura, tipo, 1, 2 semanas no máximo. Elas morrem tudo de novo. Então, assim, o campus da Universidade de Washington fica muito florido, fica muito bonito. Então, eu fui com a minha host family, eles me mostraram o campus e tal. E eu fiquei, tipo assim, apaixonada pela arquitetura do lugar. É incrivelmente bonito. Então, assim, as árvores de cerejeira, eu tava, tipo assim, foda-se árvore. Mas a arquitetura do lugar, nossa, gente, eu fiquei apaixonada com aquela universidade. Meu Deus do céu, eu passaria o dia lá só olhando pros prédios, porque são muito bonitos. E aí teve um dia que a minha host family chegou pra mim e falou, você quer uma folga na sexta ou uma viagem misteriosa? E aí eu falei, vamos pra viagem misteriosa, né? Folga na sexta eu posso ter direto, mas uma viagem de graça. Eu falei, vambora. Então a gente foi pra Bainbridge, que é uma cidade, uma ilhazinha que tem aí do lado. E a gente teve que pegar a balsa pra poder ir e tudo mais. Só que tava chovendo pra caralho um dia. Aí eu falei, foda-se, é Seattle, chove sempre. Eu botei meu casaco de chuva e falei, vambora. E aí a gente decidiu fazer uma trilha pra ver um troll e tal. Aí assim, foi muito legal. A gente comeu uma cafeteria diferentona e tudo mais, explorou a cidade, uma cidadezinha pequenininha, uma lugar assim. Só que tava, como eu disse, chovendo pra caralho. Então a gente teve que voltar antes da hora, porque não deu pra fazer a viagem o dia inteiro. Teve que voltar pra casa porque tava chovendo. Falei, beleza, só uma chuva, cheguei em casa, tomei banho, fui dormir. Eu peguei uma gripe. Gente, tinha mais de 10 anos no Brasil que eu não pegava uma gripe, que eu não sabia o que era dar um espirro fora da rinite. E eu achei que eu ia morrer. A gripe ficou muito forte. E aí eu tentei curar com remédio de gripe e tal. Eu tive que pegar a sick day, que eu tava muito doente, eu não aguentava ficar em pé. E aí eu fui no hospital aqui a primeira vez. E eu falei, meu Deus, vai ficar muito caro, é conta. Mas eu não tava aguentando, eu tive que tomar antibiótico, porque atacou minha sinusite. E tipo assim, eu sei que eu fiquei com uma infecção péssima, tomei antibiótico por 15 dias. E aí chegou a minha conta do hospital, $700. Eu olhei assim e falei, eu passei meia hora no consultório, por que você tá me cobrando $700? Mas aí o seguro cobriu, eu paguei 35 só. Mas assim, quando eu vi 700 conto por menos de meia hora no consultório, pra ela me dar uma receita de antibiótico, eu falei, gente, viva o SUS. Pelo amor de Deus, é muito cara essa coisa aqui. Muito cara mesmo. Então assim, evitem viagens misteriosas, vocês podem ficar doentes e parar no hospital. Aí eu também anotei aqui, muito relevante na minha agenda, que eu comprei outra camisa de Percy Jackson, mas aí agora eu comprei a preta, com Cabin 13 embaixo, e o cavalo, em vez de ser um Pegasus esqueleto, porque sim, sou filha de Hades. E aí eu precisava da camisa do Nico, que é meu personagem favorito, e eu fico alternando entre a laranja cone e a preta da morte. Então assim, vocês lembram que eu falei que tava doente? Então antes de eu ir no médico, eu falei assim, cara, eu preciso de um prednisona, porque esse sinusite vai melhorar com prednisona, porque geralmente no Brasil melhorava. Só que o prednisona não vende aqui sem receita, e o que eu trouxe do Brasil tinha acabado. E aí eu arrumei uma menina no grupo do WhatsApp que tava vindo do Brasil, só que ela morava, como eu disse, em Kirkland, longe pra caralho. E eu tive que pegar vários ônibus, acho que 4 ou 5 ônibus pra chegar em Kirkland, porque eu não ia dirigir pra Kirkland, nem fudendo.
Então, eu peguei o ônibus, muitos ônibus, e fui pra Kingsland pra pegar o remédio. Doente. Spoiler, o remédio não funcionou, óbvio. E aí tive que consultar e tomar antibiótico. Obrigada, a menina que trouxe o remédio pra mim, e ela me trouxe um bis extra de Oreo, que é meu favorito no Brasil. Eu nem falei isso pra ela, mas ela trouxe brinde. Eu fiquei tipo assim, ai meu Deus. Nunca se importaram tanto comigo. Saudade de um bis, gente, meu Deus do céu. Chocolate desse país é péssimo. É isso, quem estiver vindo do Brasil e vier me visitar, traz bis pra mim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E olha que gancho que eu nem tinha pensado, que eu nem tinha olhado no roteiro ainda. Mas foi a minha primeira Páscoa americana. Eu achei legal que fizeram caça aos ovos com as crianças e tal. Minha rosta me deu uma cestinha com os chocolates típicos. E teve uns marshmallows em formato de patinho, pintinho, não sei, acho que pintinho. Aparentemente o pintinho tem alguma coisa a ver com a Páscoa aqui. E eu não entendi também. Mas aí assim, esse marshmallow muito gostoso. Meu Deus, eu comeria aquilo quase da vida. E olha que eu nem gosto de marshmallow. E ela me deu o squishmallow roxo que vocês vão ver no tour pelo meu quarto. Ela me deu esse squishmallow aqui, na cestinha de Páscoa. Era a cestinha roxa, e aí tinha o bichinho, os chocolates e tal. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, eu amo squishmallow. Então assim, eu tenho vários, dá pra ver um aqui do canto aqui. E aí foi a minha primeira Páscoa nos Estados Unidos. Mas como eu disse, eu sinto falta dos chocolates do Brasil. Eu comprei um ovo de chocolate que uma menina fazia aqui. Minha hostess também, ela ficou doidona com ovo de colher. Mas sinto falta de poder comprar um bis da piraquê no mercado. Não tem bis da piraquê aqui. Meu Deus, eu tô passando fome de chocolate. Então vamos pro terceiro mês, que é abril. Lembra que eu falei com vocês da Heloísa? Então, ela tava aqui em casa, nos nossos rolês de andar pra lá e pra cá, e ela parou aqui. E ela foi pra ir embora pra casa, já era 10 horas da noite. E ela perdeu o ônibus. Por que ela perdeu o ônibus pra poder ir pra casa? Porque ela foi atacada por 3 guaxinins no beco da minha rua aqui. Porque ela achou que eles eram gatos. E aí ela fez o guaxinim. E o guaxinim correu atrás dela. Desculpa, eu não podia deixar de contar essa história aqui. O apelido dela até hoje é Raccoon Friend. A minha família sempre ri, sempre que vê o guaxinim lembra dela. Que ela literalmente fez o guaxinim. Essa pior parte, ela me ligou desesperada. Eles me atacaram! Eu falei, o que aconteceu? Você foi assaltada? Aconteceu alguma coisa? Ela, me atacaram, perdi o ônibus, eles me atacaram. Eu falei, quem que te atacou? O que tá acontecendo? Vou chamar a polícia, ela, o guaxinim. Eu falei, oi? O guaxinim me atacou. Eu falei, mano, você tá me zoando? Ela, não, o guaxinim. E aí que ela foi explicar a história, ela teve que voltar pra casa, dormir na minha casa esse dia, porque ela perdeu o ônibus pra cidade dela. E aí o pior desses 3 guaxinins foi que, tipo assim, 2 dias depois, eu tava trabalhando, já tinha começado a trabalhar, a minha moça tava no segundo andar. Ela me chamou, Agatha, vem aqui. Eu falei, ih, aconteceu alguma coisa, que merda que aconteceu, né? Subi a escada, ela parada na janela olhando. Aí ela, olha isso aqui. Aí na hora que eu olhei, os 3 guaxinins descendo da árvore que tem aqui no quintal. Era tipo 9 da manhã, velho. Eles não saem durante o dia. Então foi uma coisa super absurda. E aí eles descendo a escada. Aí ela olhou pra minha cara. Eu acho que foram eles que atacaram a Heloísa. Mas a gente riu muito. Quando eu contei pra ela do caso, pra perguntar se a Heloísa podia dormir aqui e tal, ela ficou assim, ela tá bem? Eu falei, tá. Aí na hora que eu falei que ela tá bem, ela rachou. E ria. Eu falei, como é que ela quer causar carinho no guaxinim? Eu falei, cara, ela achou que era um gato. Tava de noite, tava escuro. Então, assim, guaxinins marcaram o meu mês de abril. Mas o que também marcou o meu mês de abril foi que eu vi Beetlejuice, o musical, ao vivo, pela primeira vez. Foi, assim, meu primeiro musical oficial da Broadway. Eu já tinha assistido A Bela e a Fera, uma produção brasileira e tal. Mas o oficial da Broadway mesmo foi Beetlejuice. E, tipo assim, minha rosta comprou o ingresso pra mim e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, Beetlejuice tá acontecendo ali na minha frente. Caralho! Foi, tipo assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive aqui. Foi poder realmente ter essa proximidade com musicais e tal. Igual eu falei, ela gosta muito, eu gosto muito. Então foi assim, muito incrível. Inclusive ganhei de presente de aniversário de uma vez. Que a gente vai assistir Wicked em novembro, porque vão apresentar aqui, é um musical que eu gosto muito também, inclusive. E ela comprou ingresso pra gente nas melhores fileiras pra gente assistir Wicked em novembro. E eu tô tipo assim, meu Deus, eu quero muito. E eu tô indo pra Londres, inclusive, na minha viagem de setembro, só pra assistir o Fantasma da Ópera, que é meu musical favorito de todos os tempos. Ir pra Londres pra turistar? Não. Ir pra Londres pra assistir o Fantasma da Ópera. Então assim, foi uma experiência incrível que definitivamente marcou meu mês de abril. E ainda nos musicais, a gente foi pra Broadway Rave, que é tipo assim, é uma balada que só toca música da Broadway. E aí foi eu, minha hostmom, minha hostia. Foi tipo assim, muito incrível, velho. A gente chegou em casa 2h30 da manhã, pra vocês terem uma ideia de quão bom foi. Tipo assim, foi muito legal. Foi realmente uma das melhores experiências. E aí o povo, nossa, mantém a relação com a host family profissional e tal. E indo pra balada com a minha host. Muito incrível. A Broadway Rave, sempre que tem, eu sempre vou, porque é literalmente uma das melhores coisas que tem nesse país. Sinceramente, achar outras pessoas que gostam da mesma coisa que você passar um tempão ali só curtindo estar ali com eles, porque é a melhor coisa que tem. Você achar pessoas com o mesmo gosto que você. E principalmente um gosto tão específico quanto o teatro musical. E aí vocês lembram que eu falei que eu não tava dirigindo tanto e tal? Eu dirigi muito. Eu dirigi 6 horas pra ir pro Monte Rainier, que é um vulcão que não tá tão ativo assim. Ele tá ativo, mas ele já não tem erupção há muito tempo. E ele é tipo a maior montanha aqui do estado. Então assim, é muito bonito. Foi a primeira vez que eu vi a neve. Eu não tava planejando ir pra ver a neve nesse dia. A gente só tava planejando realmente ir pra fazer a trilha na montanha e tal. E acabou que a gente dirigiu eu dirigi até a montanha e tal, pra poder fazer essa viagem. E na hora que eu cheguei lá tinha neve. E a gente tava tipo assim, tênis, de legging, de moletom. Acabou. E a gente entrou na neve desse jeito. E eu não tava sentindo frio. Eu não sei explicar, não tava frio. Eu tava de legging e moletom e eu não tava com frio. Inclusive, eu não tava não tanto com frio. E quando eu cheguei em casa, eu tive insolação. Porque o sol
sol tava quente em cima da neve, tava tipo, a neve tava no chão e tal, tava caindo do céu, mas tava no chão. E o sol tava refletindo na neve, então eu peguei insolação de neve, eu não sabia que isso poderia acontecer. Fui pro Monte Verde, foi muito legal mesmo, foi realmente, como eu disse, a primeira vez que eu vi a neve, fiz bolinha de neve, guerra de neve, etc. Foi tipo assim, muito bom. Foi uma viagem cansativa, teve umas intercorrências no meio do caminho, algumas amizades foram desfeitas, mas foi uma ótima viagem e eu conheci a neve. Mas aí, como eu disse, as minhas memórias felizes com a Heloísa foi até abril, porque a filha da puta entrou em rematch. Gente, eu nunca chorei tanto pro rematch na minha vida e nem era o meu. Foi o último dia da Heloísa em abril aqui. Aí a gente foi visitar a Estação 19, que é tipo assim, uma série que eu sou super apaixonada, que é spin-off de Grey's Anatomy, que também se passa aqui em Seattle, né? Então assim, a gente foi visitar a Estação 19 e tal, foi tipo muito legal e foi tipo realmente uma despedida, porque no dia seguinte ela foi embora. Ela foi morar em Chicago e agora ela tá indo pra Flórida, mas agora ela tá na Flórida, então ela me abandonou em abril. E aí todos os meus dias depois disso foram miseráveis, porque ela era a única amiga que eu tinha aqui, principalmente depois do Monte Verde. Mas aí sim, foi nosso último dia juntas aqui e tal, e aí ela foi pra Chicago e todos os dias depois disso foram miseráveis, porque como eu disse, fiquei sozinha, era o meu único caminho. Mas tá na hora de falar do mês de maio. Então vocês lembram que lá em fevereiro, meu primeiro pagamento eu gastei com o show da South Woman? Então finalmente chegou esse show. E aí, como eu disse, foi a melhor experiência da minha vida. Porque, cara, eu sou fã desse grupo desde que eu tinha 5 anos. Sabe? Eles estavam fazendo a turnê de 20 anos deles. E aí eles passaram por aqui e eu consegui ver. Não é mais a formação original que eu conheci lá quando eu tinha 5 anos. Mas, porra, já vou fazer 26, né? Eles estão fazendo a turnê de 20 anos deles. E é, como eu disse, um show muito específico. Música folclórica celta, irlandesa e etc. Tipo assim, quando é que eu ia imaginar que eu ia conseguir um show delas aqui? Sabe? E aí, tipo, na minha cidade, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ir. E eu fui, foi muito bom. Eu chorei metade do show, a outra metade eu passei dançando. Nossa, foi incrível. Muito, muito, muito bom. E ainda nos shows, eu fui no meu primeiro show de drag. E eu assisti a Diabetes, a Bosco e a Lady Camden, que são 3 queens do RuPaul's Drag Race. Tipo assim, a Lady Camden é a minha favorita de todos os tempos. Minha favorita quando ela entrou no palco. E ela passou a mão perto da plateia. Eu tava, tipo assim, uma linha aqui e eu tava na segunda fileira. Cara, na hora que ela chegou pra mim, eu gritei tanto que eu cheguei em casa sem voz no dia seguinte. Mas, tipo assim, mano, foi muito bom. Foi muito, 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 muito bom. Paguei caro pra caralho. Mas, porra, eu vi as queens do RuPaul's Drag Race, sabe? Foi muito, 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 muito bom. E eu risquei mais uma coisa na lista que era no show de drag, né? Do Drag Race. Eu quero ver a final ainda em Vegas, mas não sei quando é que tem temporada regular pra poder ver quando é que vai acontecer isso e tal. E é bem caro, né? Porque é em Vegas, eu tô no cu do mundo, eu gosto. Mas assim, foi muito, muito incrível assistir esse show de drag. Aí eu também aproveitei, em mês de maio, era Memorial Day, e eu fui pra Olímpia, que é a capital de Washington. Eu achava que era Seattle. Sim. Se você também achava, comenta aqui embaixo se você achava também que Seattle era a capital de Washington, mas não é Olímpia. E aí, assim, a gente falou, vamos visitar outro lugar. Eu falei, vamos. E aí a gente peguei o carro e desci dirigindo pra Olímpia, mais ou menos 1h30 até lá e tal. E aí eu tirei várias fotinhas nas colunas gregas com a minha camisa de Percy Jackson, porque como eu disse, eu tô sempre com a camisa de Percy Jackson. E assim, foi muito legal. Foi uma viagem que eu fiz dentro de Washington também, porque eu viajei muito pouco aqui. Tem 7 meses que eu tô aqui e eu não viajei pra lugar nenhum. Fora, tipo, eu fui pra Bainbridge e eu fui pra Olímpia. E eu vou pra Tacoma direto, mas eu não considero isso viagem. Viagem mesmo só do mês que vem, porque eu tô gastando todo o meu dinheiro pra viagem da Irlanda. Então, se você quer saber quanto que eu gastei pra tudo que eu tô indo, passar praticamente 12 dias na Europa, fica ligadinho que é o vídeo de semana que vem, quanto é que eu gastei pra fazer essa viagem. Em maio, eu também fui pro meu primeiro jogo de beisebol. Então, assim, eu não entendi nada do que tava rolando. A minha hostinha ligou no meio do dia e falou assim, eu tenho ingresso pro jogo do Mariners agora de tarde, você quer levar as crianças? Eu falei, bora. E aí eu já tinha a camisa do time, que é o time daqui de Washington e tal. E assim, eu não entendi nada do jogo. Mas eu tava lá dando close com a minha camisa do Mariners, assistindo porra nenhuma, assistindo minha criança brincando, porque foi o que eu tava entendendo. Mas foi legal, foi uma experiência muito interessante. De não entender nada, mas ficar lá, caralho, vim no jogo tradicional. Risquei mais uma coisa na minha lista. E agora vamos pro mês de junho, que é meu 5º mês nos Estados Unidos. Então, eu abri o mês de junho indo pro Pride Festival, que foi o primeiro dia de junho que realmente eles tiveram um festival do orgulho LGBT e tudo mais, então assim, tinha várias barraquinhas. E aí assim, pro Pride Festival eu acabei arrastando outro date. Eu falei, tô indo pro Pride Festival, você quer ir? Eu tava conversando com essa pessoa, e aí ele falou assim, vamos. E aí beleza. Aí ele foi pro Pride Festival, foi eu, ele e uma amiga. E aí assim, parecia que eu tinha saído com um amigo, porque a gente ficou batendo papo sobre o Percy Jackson o rolê inteiro e tal, saímos pra comer depois, porque tipo, a amiga tinha ido só porque ela tava indo pro festival também, mas ela foi depois encontrar com o date dela, e eu fiquei com o meu date. E aí a gente foi comer e tal, e aí a gente ficou batendo, como eu disse, batendo muito papo sobre Percy Jackson, sobre RPG e outras coisas. Mas aí no final fez só tipo assim, não rolou química, ele, fizemos só amigo mesmo e tal. Eu nunca mais falei com ele depois disso. Né? É isso, a vida que segue. Fomos, passeamos bastante, ganhei um monte de brinde LGBT e falei de Percy Jackson. Então assim, não foi tão ruim, mas não foi um date, foi só tipo, tava aqui. Então, terceiro date nos Estados Unidos. Score de 1 beijo, 3 dentes e nenhum deles prestou. Aí também foi em junho que eu fui nomeada como au pair do ano. Fiquei triste que a gente não ganhou. Mas só de eu ter sido nomeada, eu fiquei, caralho, eu fui nomeada au pair do ano. Meu Deus, eu não tava esperando. Quando eu nomeei eles, eu falei, tipo, porra, eu tô nomeando eles porque realmente eu tô tendo uma ótima experiência. Eles são uma ótima host family. Mas aí quando chegou a cartinha pra mim, chegou o meu e-mail e tal, aí eu fui ver o texto. Eu falei, gente, meu Deus, era tipo 1 da manhã quando eu vi a notificação. E eu comecei a chorar 1 da manhã lendo o texto que a Rosa tinha feito sobre como eu tava sendo uma melhor au pair do ano pra eles. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu sou muito amada. E aí de manhã, a primeira coisa que eu falei com ela, você me fez chorar 1 hora da manhã. E ela, o que aconteceu? Eu falei, eu vi o seu texto, eu troquei. Ai, que bom que você gostou.
e tal. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu sou amada. E junho também foi o mês dos musicais, porque eu fui assistir Spring Awakening. É um musical bem diferente do que eu tô acostumada, sinceramente. E eu não sabia que ele era tão triste. É o favorito da minha host, inclusive, então ela me recomendou muito de assistir e tal. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei falando o dedo pra ela igual a Lumena. Eu cheguei entrando assim, você não me falou que era triste desse jeito, eles morrem. E eu fiquei assim, como assim? Você fez eu me pegar em um e matou. E você fez eu pegar em outro e matou também. Eu falei, que porra é essa que eu tô assistindo? É Epic, porra. Chorei muito. Mas, ainda nos musicais, eu fui assistir um que é, assim, depois do Teatro da Ópera, o meu favorito, que é Ride the Cyclone. Eu nunca achei que eu fosse conseguir assistir Ride the Cyclone ao vivo. Porque ele não é um musical da Broadway. Ele é um musical, mas ele é um musical canadense. Então você não tava esperando achar isso aqui pra assistir em Washington. E a gente achou na cidade vizinha. A gente tava comentando do musical e tal. Aí ela falou assim, se você vê apresentando em algum lugar, você me fala, tá minha roça no caso. Você me fala que a gente vai e tudo mais. E aí, assim, eu achei em Redmond, eu acho. Era uma cidade vizinha. E aí a gente foi assistir e tal. E eu fiquei, tipo assim, na segunda fila também. A Jane Doe foi cantar e ela subiu no negócio e ela olhou dentro do meu olho, assim, cantando. E eu, ai, meu Deus! É a Jane Doe. Cara, muito, muito, muito bom. Tipo assim, meu Deus, eu não achei que eu fosse conseguir assistir esse musical, pessoalmente. Então, quando eu consegui, eu fiquei assim, melhor noite da minha vida. Como eu disse, eu tenho a melhor família do mundo. Me proporcionar as melhores experiências. Então, assim, incrível. E pra fechar o mês de junho, eu fui pra parada LGBT de Seattle. E aí, assim, eu achei que eu ia assistir o evento. E pelo aplicativo do Meetup, eu achei um grupo que estava indo pra parada e tal. Eles disseram assim, vamos encontrar pra gente descer pra parada junto. E disse, ok, beleza. É o grupo Aliança Bi-Pan de Seattle. Quando eu cheguei lá, eu me vi desfilando na parada LGBT de Seattle. Na frente do carro Bi-Pan. E eu vi assim, caralho, é isso. Aí lá, toda bonita e linda, com a minha bandeirinha nas costas. Foi super incrível. Muito da hora. Eu falei, meu Deus, esse é o meu momento. Eu sou desfilando na parada LGBT de Seattle. Foi uma experiência muito da hora pra fechar o mês de junho. Então vamos pro mês 6, que também é o mês 7. Que é o mês 7 no calendário, mas é o mês 6 nos Estados Unidos. Então vamos pras experiências de julho. Eu tirei a minha driver's license. Eu ia pegar ela pra mostrar pra vocês, mas ela tá na capinha do celular. Eu tenho minha driver's license. Então, assim, eu saí da prova chorando, ouvindo a música da Olivia Rodrigo, porque eu falei que ia fazer isso. Foi muito bom e tal. Então, assim, falei, caralho, depois de todo o perrengue que eu passei com o Detran, agora eu tenho minha carteira americana. A minha PID vale 1 ano aqui, mas eu falei, pô, vou ficar carregando passaporte fazendo pra baixo e tal. Mais barato do seguro também, se eles colocarem ADL ao invés da PID. Então, assim, agora eu tenho minha carteira. E eu tirei em julho, fiquei, tipo, muito feliz. Então, foi, tipo, uma conquista gigantesca de julho. E outra coisa que eu notei no meu mês de julho que aconteceu foi que eu fui em outro date. Ai, tá, mas sua vida é movimentada. E não, porque eu tenho amigas que vão em date toda semana pra comer de graça. Tá erradas? Não, não estão erradas. Mas, minhas experiências foram pouquíssimas, né? Então, agora, eu tive um outro date, eu fui com uma menina pro zoológico. A gente conversou bastante, andou e tal. Ela também gostava de Percy Jackson. Levei flores pra ela e não sei o quê. E aí, assim, eu lembro por causa da agenda, que eu anotei. Mal posso esperar pra ver ela de novo. Isso foi no dia 3 de julho, e eu anotei isso no meu caderno e tal. E aí, assim, eu falei, nossa, que legal, né? Gostei dela, ela gostou de mim, não sei o quê. E ela parece uma pessoa super legal e tal. Só que ela também morava 1 hora de mim. Aí ela mora depois de Kirkland. E como eu disse, Kirkland já é longe pra caralho. Então, assim, tava meio, e eu trabalho de segunda a sexta. Ela trabalhava de sexta a domingo. Então ficou nesse marasmo aí pra ver o que a gente fazia pra marcar um segundo date. Porque foi realmente legal e eu queria um segundo date com ela. Aí, nesse meio tempo, teve o 4 de julho. Foi uma experiência, definitivamente. Ficar presa 2 horas no engarrafamento pra poder voltar pra casa, porque todo mundo decidiu mesmo parque, assistir os fogos de artifício. Foi uma experiência, com toda certeza. Uma experiência é uma experiência. Não vou repetir ela ano que vem. Tirei da minha lista assistir os fogos de 4 de julho. Foi legal. Tem fotinha no Instagram, se vocês quiserem. Plot twist no rolê do dente. Vocês lembram que eu falei, né? Que eu saí com ela no dia 3 do 7. E aí eu falei, caralho, vou marcar de novo e tal. E aí agora parafraseando pra vocês diretamente na agenda aqui, ó, do dia 21 do 7. Eu coloquei, pra surpresa de 0 pessoas, as coisas não avançaram com a fulana. Não vou falar nomes aqui porque é sacanagem. Mas aí veio o plot twist. Eu fui em outro date no dia 21. Se vocês estão me acompanhando no Instagram, vocês já viram o que aconteceu depois desse date do dia 21. Porque eu fui num date e eu saí do date namorando. Então, assim, vocês lembram que eu falei que ela morava 1 hora de distância de mim, que tava difícil de a gente arrumar horário pra se encontrar e não sei o quê, fica lá. Meu namorado também mora 1 hora de mim, mas ele mora 1 hora pra baixo, ela mora 1 hora pro lado. E aí, assim, a gente saiu no domingo, eu saí de lá namorando. Na segunda-feira, o gato do meu amigo tava fazendo aniversário e ele dirigiu 1h30 por causa do trânsito pra poder vir na festa de aniversário do gato comigo. Então, foi aquele clássico de quem quer dar um jeito, quem não quer uma desculpa. Então, assim, eu encerrei o mês de julho namorando. Pra quem tava falando aqui, assim, que chegou, que ia morrer sozinha nesse país e tudo mais, tô fazendo um mês de namoro. Um mês e uns dias agora. Mas é isso, tô feliz, tô muito, muito feliz. Quem tá vendo no Instagram tá vendo que toda hora que eu posto, eu tô postando gente e tal. Então, assim, eu sei que você tá vendo isso, amor, e por isso que tá com legenda em inglês agora, porque você tá assistindo os vídeos, então... Oi! Mas como eu disse, se você quer atualização em tempo real, porque esses foram um recap dos meus primeiros 6 meses nos Estados Unidos, a partir do 7º mês vai sair o vídeo só do 7º mês, pra não ficar gigante igual esse vídeo, tá? Esse vídeo tá gigantesco, meu Deus do céu.
atualizações em tempo real lá no Instagram, @AgathaCTorres. Então, assim, se você quer acompanhar atualizações diárias, coisas da minha viagem, porque dia 6 agora de setembro eu embarco pra Irlanda. Vou ficar do dia 6 ao dia 15 de setembro na Irlanda. Então, assim, vai ter conteúdo aqui no canal porque eu vou deixar agendado. Mas se você quiser saber detalhes da viagem, do que tá acontecendo, vai ter que assistir lá em tempo real nos meus stories do Instagram. E no vídeo da semana que vem eu vou contar pra vocês tudo que eu gastei pra ir pra Irlanda sozinha. E como é que eu consegui pagar isso sendo balada nos Estados Unidos. Porque no Brasil eu definitivamente não conseguiria fazer isso. Me fala aqui nos comentários também o que vocês querem nos próximos vídeos, porque eu apaguei tudo que eu tinha de conteúdo pra fazer e tal, da primeira fase do canal. Então agora que eu tô começando de novo, então eu preciso dar ajuda de vocês com o que vocês querem assistir, o que vocês querem que eu mostre aqui no canal. E eu vejo vocês na semana que vem com os meus gastos pra minha viagem pra Irlanda.